nesse momento de tomar esse tipo de decisão, não dá para você ter uma babá do lado de cada torcedor no estádio falando, não, fica mais longe ou mais perto. Perfeito. Somos todos adultos, Exato. Né, e outra coisa também, né, Thaís? Você vai num shopping hoje, infelizmente sempre vai ter aquele um ou outro que vai estar usando a máscara debaixo do nariz ou que não vai utilizar a máscara. No campo de futebol a mesma coisa, empresa a mesma coisa. Isso aí faz parte, como você falou muito bem. Não dá pra ter uma babá falando, ó, tem que fazer assim, assado. Mas, de fato, de 0 a 10, eu daria a nota 9,75 pro que aconteceu ontem. Bola rolando hoje na Rádio Bandeirantes pra gente fechar rapidinho. Vamos lá, rapidinho então. Tem um jogaço muito importante do Palmeiras. América Mineiro e Palmeiras 9h30 em BH. Jogo claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Muito bom. João Paulo Capelanes fechando o Jornal Gente desta quarta-feira. Obrigada, hein, Capê? Vai dar uma dormidinha agora? Nada, hoje vamos pra cima. Bora. Tchau, gente. Jornal Gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 8h. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação da Rose Guglielminetti e minha, Zezé de Lima. A mesa de som do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber e do Lucas Pessoa. Bom, gente, vocês podem nos acompanhar também pelo bandmulti.com.br, que é o portal de notícias da Band+, nos aplicativos Band Rádios e, claro, na Rádio Bandeirantes de Campinas, no seu dial. Olha, no YouTube, a gente está no endereço youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook em 2 endereços, o facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Bandmais. Dá também para participar conosco e nos ajudar aí a fazer o programa. A gente gosta muito da sua opinião, tá? Mandando a sua mensagem para 971021493. 971021493. Bom, não tenho certeza de que Rose Guglielminetti está conosco. O cabelo eu vi agora, pronto, o cabelo parece, né, bonito. Eu gosto desse cabelo, Rose. Juro por Deus, gosto dessa cor. Queria pintar assim também. Eu acho que ficaria bem com essa cor. Eu acho que eu tenho uma coisa meio ruiva, né? Tem. Ué, você podia pintar, hein, Zezé? Podia, vai ser uma surpresa, assim, né? Vai, eu acho que fica bonito. Zezé Rui Barbosa, o Zezé Guglielminetti, olha, chiquérrimo. Amiga, e aí? Bom dia. Bom dia. E você, como você tá? Tudo bem? Ai, correndo atrás de entrevistado, vou te contar, esse povo tá me dando um trabalho, tô com uma raiva de um set aí que você nem imagina. Nossa, o dia inteiro. Credo, povo mala, viu? Mas tudo bem, Rosmaria. No fim, né, dá tudo certo também e que se dane. Você já tá me ajudando aí, já tá bom. Escuta. Então hoje vai... Gente, o que eu ouvi ontem daquele projeto lá que modifica, né, as normas para moradia de interesse social, muita gente reclamando e achando assim meio que o fim da picada que está sendo proposto, viu, Rose? E achando que só quem vai ficar muito feliz são as construtoras. Será que somos só nós que estamos ficando doidas? Ontem o Zé Carlos me ligou.
Rose, o projeto é bom, porque vai potencializar a construção, vai permitir que as pessoas comprem imóveis. Mas eu falei, Zé Carlos, mas vocês estão barateando imóvel, mas vocês estão criando um problema futuro para quem vai comprar o carro, porque a pessoa não vai deixar de comprar carro, Zezé, com o transporte público que nós temos. Eu entendo o conceito e consigo compreender a proposta. A gente entende o conceito, lógico que entende. E todo mundo, ninguém quer colocar carro à frente de moradia, como o próprio Paulo Gaspar me mandou a mensagem ontem, né? Não é colocar o carro, mas o carro, ele é uma realidade. Não adianta você fingir que o carro não existe. Exatamente. E, Zezé, e aí, só que quem ouviu o programa, eu também recebi ontem um monte de gente falando desse projeto, dizendo que é absurdo. Você imagina, Zezé, porque se você lembra, o Arli falou que tem construções de até 20 metros quadrados. Você lembra disso? Não, você não lembra, né? Então, eu lembro, eu acho que ele falou isso em São Paulo, que em São Paulo vai ter até de 20 metros quadrados. Eu coloquei na matéria de Campinas. Porque eu entendi que era Campinas. Mas eu entendi que ele falou que em São Paulo já tem até de 20 metros quadrados, então que uma construção de 50 metros quadrados é... Mas olha, o projeto vai passar. Sem nenhuma dificuldade. E vamos ver o que vai acontecer em Campinas, né? Com Campinas, né, Zezé? Vai ser uma loucura. Vamos esperar ver o que vai ser lá na frente, sabe? Como é que as ruas virando garagens aí, como é que vai ser? É isso que eu me pergunto. E tem aquele lance também, aquele outro projeto que prevê que agora as comunidades terapêuticas prestem conta, né? Ou divulguem o valor que elas recebem aí do poder público para manter as atividades. Projeto do Nelson Osri. Me chamou a atenção porque ele foi um cara que coordenou aqui por bastante tempo aquele programa Recomeço do governo estadual e que tem como parceiro o Padre Haroldo, né, Rose? Que será que ele viu lá que fez com que ele propusesse essa lei, hein? Eu fiquei intrigada, sabia? Pois é, Zezé, eu preciso falar com ele, porque como eu não falei, eu não posso responder o que tem, né? Mas eu vou falar com a pessoa aqui, mas eu tô achando que é mais para ter transparência mesmo. Mas, né, vamos tentar descobrir o que ele propôs, porque senão não tem sentido também, né? Eu falei, uai, né? Que será que ele viu? Alguma coisa ele tem que ter visto para ter tido essa ideia de propor uma lei que exija a divulgação aqui para todo mundo. Ai, Rose Maria, mas sei que é isso. Bom, e Valinhos comprando água de Campinas, é isso, Rose? Eu dei um rolo isso ontem. Por quê? Porque assim, eu vou falar os bastidores, né? A prefeitura, tá tendo negociação da água, da compra de água. Valinhos está com racionamento de água, está uma situação calamitosa no município por conta da crise. E na segunda-feira, a prefeita de Valinhos, o prefeito em exercício, o Rondão, e o presidente da Sanasa se reuniram para poder combinar essa compra aí a venda, né, a compra do produto de Campinas, e vão ter que fazer algumas obras para poder ligar, né, a subestação de Campinas com de Valinhos. Não é nada complicado, assim, é até simples. Só que ainda, Zezé, foi combinado que Campinas vai atender a demanda de Valinhos, mas não se definiu o preço, não falou ainda nada de área comercial, e Valinhos veio e soltou uma nota, né, dizendo que estava tudo certo. Aí, no primeiro momento, Campinas falou assim, não, a gente não fechou ainda, a gente está negociando, mas eu não sei nem o valor que eu vou vender o produto para Campinas. Bom, aí depois a Sanasa soltou uma nota dizendo que as tratativas estão bem adiantadas, mas que ainda precisa definir um valor. Então, assim, a Valinhos vai comprar 800 milhões de litros de água, né? Vai dar para abastecer 34% dos bairros ali de Valinhos. Vai ser de uma grande ajuda, porque todos os mananciais de Valinhos estão secos.
eles só estão conseguindo captar do rio Atibaia, e eles também têm uma capacidade que eu acho que é de 50% da capacidade para poder abastecer a população. Precisam de obras, essas obras vão ter que buscar dinheiro, como nós entrevistamos a prefeita aqui, e então Campinas vai socorrer. O Dário, eu falei com ele ontem, o prefeito de Campinas, falou, Rose, nós vamos socorrer, só que a gente precisa definir aí valor, a equipe técnica tem que definir algumas questões ainda, né? Bom, mas vai socorrer, vai vender, mas olha, sabe aquela história de marido traído? Eu tô com a impressão que Campinas se sentiu meio marido traído, tipo, queria anunciar um grande negócio com todo mundo junto e Valinhos furou a fila, sabe assim? Enfim, mas é isso. Ô, Rose, a gente tem água, né? Não tem perigo de desabastecer Campinas, não, essa venda, né? Não, que eu não acho que tenha que ajudar. Uai, gente, é tudo aqui, região metropolitana, tem mais é que socorrer mesmo, mas não as nossas expensas aqui do consumidor, porque já pagamos e pagamos bem pela água, e nem nas nossas expensas, nos litros cobrando da gente, impondo para a gente um racionamento. Eu acho que essas são coisas aí que tem que estar bem claras, né? Se bem que outro dia eu ouvi, não sei, foi o Papa que falou? Não foi o Papa, foi algum cardeal. Ele falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou que há excesso de solidariedade, mas falta de caridade. O que é isso, Rose? Há excesso de solidariedade, mas falta de caridade. Quem falou isso? Eu não sei se foi o Papa ou algum cardeal que estava analisando a situação atual aí do mundão de Deus. Enfim, o que ele quis dizer foi assim, que as pessoas estão solidárias com as outras, ajudando naquilo que elas podem, mas que a caridade é quando você reduz, você tira do que você precisa, da sua necessidade, para compartilhar com o outro. E que isso não rola. Aí eu falei, olha só, cara. Porque é muito egoísmo, né? Porque assim, é fácil você dar daquilo que você está sobrando. O difícil é você abrir mão daquilo que vai fazer falta para você. Então, na verdade, o que demonstra aí é um egoísmo nosso, né? Às vezes é o individualismo. Eu estava falando de Valinhos aqui, aí me veio isso que o padre falou. Eu falei, ixi, né? Nossa, acho que eu estou bem dentro dessa linha aí da... às vezes a gente já está com um convidado nosso hoje de manhã. Nós vamos ter 2 entrevistas hoje. Eu acabei marcando uma entrevista sem falar contigo ontem, porque eu achei importante. Deixa eu pegar aqui quem que é o nosso convidado. Me deu um branco aqui, peraí. É o Acácio Miranda da Silva Filho. Ele disse que ele iria entrar. É um advogado que vai falar conosco sobre as offshores e a legislação, essa coisa toda que está pegando fogo em Brasília, né? Por causa do ministro Paulo Guedes, né? Houve uma divulgação de um trabalho Pandora Papers por parte de um grupo de jornalistas investigativos que esse trabalho aí aponta mais de 300 autoridades, entre artistas e autoridades, que têm contas em offshores. E foram pegos, né, os 2 mais proeminentes aqui do Brasil são o ministro da Economia Paulo Guedes, que tem uma offshore lá nas Ilhas Virgens Britânicas, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem 2 offshores. O Guedes, ele não se desvinculou dessa offshore. Essa é a diferença com o Roberto Campos, né? Enquanto que o Roberto Campos, ele informou sobre a existência dessas offshores no Senado e formalmente lá para a presidência da República, e também se afastou da gestão dessas offshores. E agora o pau está comendo em Brasília. Acácio, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Prazer estar com vocês, queridas. Acácio, eu acho que a primeira pergunta para o pessoal entender do que se trata é o que é uma offshore e o que é um paraíso fiscal. Sim. Vamos lá. Primeiro, uma offshore é uma empresa lícita
é importante que se frise, as offshores são regulamentadas tanto internacionalmente como nacionalmente. E as offshores são empresas que nós chamamos ao portador. E por que elas são empresas ao portador? Em tese, o dono da offshore e o dono de todo o patrimônio que compõe a offshore é quem traz consigo o título de constituição da offshore. Então, é um diploma que é expedido por um país onde há possibilidade da constituição da offshore, há possibilidade da inserção de dinheiro ou de outros bens nos quadros dessa offshore, independentemente de quem tenha sido o constituinte dessa offshore, o dono dela é quem carrega consigo esse certificado de criação da offshore. Importante nós frisarmos, elas, num primeiro momento, são lícitas. Quais são as dificuldades que nós temos numa offshore? Elas normalmente são criadas em paraísos fiscais. E o que são paraísos fiscais? São países onde a legislação tributária é mais liberal, liberal no sentido de serem cobrados menos impostos, no sentido de serem menos taxadas as empresas, e aí vem o lado nebuloso dos paraísos fiscais. Nos paraísos fiscais, há menos acesso à informação, há menos disponibilidade das informações relacionadas às empresas. Ou seja, os paraísos fiscais são prósperos para quem também objetive a lavagem de dinheiro, porque as informações dos titulares dessas empresas, dos bens que compõem essas empresas, dificilmente são partilhadas com outros países. Zé, está desligado o seu microfone. Ai, desculpa, gente. Em relação aos paraísos fiscais, como que eles tributam esse dinheiro que está lá? E depois uma outra coisa. O cara tem a portabilidade, quer dizer, não importa quem deposita nessa offshore, o dinheiro, ele é responsável pelo dinheiro que está ali. É isso, né? Exatamente. Eu vou começar pela sua segunda pergunta. Hoje nós temos o Pandora Papers, que são as investigações que levaram à descoberta da offshore do ministro Paulo Guedes e do ministro Roberto Campos, mas nós tivemos, há poucos anos atrás, não lembro exatamente quanto, o Panama Papers, que foi um escândalo. Inclusive há um filme na Netflix que retrata o escândalo da Panama Papers, e neste contexto foram descobertos vários donos de offshores, não por estas empresas estarem no nome deles, mas porque os escritórios de advocacia no Panamá, que eram responsáveis pela abertura destas empresas, tiveram seus dados vazados. O que esses escritórios faziam? Eles iam até o cartório no Panamá, faziam a abertura da offshore como se fosse no nome deles e entregavam esse título ao portador para o seu real dono, para os seus reais donos. Então, é uma empresa ao portador. Quem carrega esse título, independentemente do nome que conste da certificação da offshore, é dono desta empresa. E é exatamente essa a grande facilidade do offshore, porque você tem uma empresa e uma série de bens sem que necessariamente ela conste do seu nome. O segundo aspecto é o aspecto tributário de todos esses paraísos fiscais. Há certas peculiaridades, há certas distinções entre eles. Existem até paraísos fiscais que não cobram nada a título de imposto. Então, você mantém um patrimônio lá, você mantém uma empresa lá, você obtém ganhos de qualquer natureza e não há incidência de nenhum tributo. A verdade é, independentemente dos paraísos fiscais cobrarem ou não cobrarem tributos, é óbvio que a situação tributária e as taxas tributárias, a carga tributária apresentada por eles é sempre muito melhor que a carga tributária dos demais países.
Só uma comparação. O Panamá cobra 1% a título de renda. Aqui no Brasil, nós cobramos 27,5%. Então, se nós fazemos uma conta, uma offshore, deu um lucro de $1 milhão. No Panamá, você pagaria 1% sobre esse $1 milhão. No Brasil, você faria a conversão para o real e pagaria 27,5%. Agora, Cássio, bom dia. Mas, por exemplo, para você enviar um dinheiro para um outro país, você precisa pagar tributos também, né? Como que é essa? Porque eu entendi que você falou que a questão da transparência, que não é tão importante assim, ou pelo menos não ser exigido, e também você tem uma tributação menor. Mas o que faz um empresário abrir uma offshore num paraíso fiscal? Assim, e você falou também da questão da lavagem de dinheiro. É tudo isso que você falou? E também, quando um sujeito pega o dinheiro daqui, um empresário pega o dinheiro do Brasil e envia para lá, ele paga tributo ou é tudo por baixo dos panos também? Eu acho que a gente tem que segmentar. Existe a finalidade lícita desta remessa e dessa constituição do offshore, primeiro, por uma questão tributária, segundo, por uma questão de segurança fiscal, segurança monetária. Nós sabemos que no Brasil, nos últimos tempos menos, mas existe certa turbulência econômica. Não à toa, nos últimos 2 anos, houve uma desvalorização tão abrupta do real em relação ao dólar. A partir do momento que você mantém esse patrimônio lá fora, ele não está sujeito a essa desvalorização. Isso em relação à finalidade lícita. Quando nós pensamos nas finalidades ilícitas, nós pensamos no seguinte: há uma possível sonegação fiscal, porque você cria meios fraudulentos para deixar de pagar impostos ou pagar impostos a menor, e também há uma finalidade ilícita relacionada à lavagem de capitais. Você não declara para as autoridades brasileiras esses ganhos obtidos de forma ilícita e, consequentemente, você deixa o seu patrimônio blindado em relação a eventuais ações do Poder Judiciário ou das autoridades policiais. Em relação à sua segunda pergunta, Rose, como regra, a remessa de determinada quantia para o estrangeiro não está sujeita à tributação, como regra, num primeiro momento. Mas há necessidade de você informar que este dinheiro foi remetido lá para fora, e mais do que isso, há necessidade de você informar no seu imposto de renda às autoridades brasileiras todos os ganhos que você obtém lá fora. Porque mesmo os ganhos obtidos lá fora estão sujeitos à tributação interna, porque é uma forma de renda, seja essa renda obtida no Brasil, seja essa renda amealhada lá fora. Se você é cidadão brasileiro e declara imposto de renda aqui, você deve informar estes ganhos, porque eles eventualmente estarão sujeitos à tributação. E eles vão ser tributados no momento em que entrarem no país? É isso? Não necessariamente. Por mais que esses valores fiquem lá fora, você deve declará-los no imposto de renda, e se eles configurarem uma renda que você obtém no sentido da internalização destes capitais, ou até um acréscimo ao seu patrimônio, um acréscimo à sua renda, eles estão sujeitos à tributação. Eles estão sujeitos à tributação porque você é um cidadão brasileiro e você, como regra, recolhe imposto de renda no Brasil. Não é difícil nós nos depararmos com casos de pessoas que trocam a sua cidadania para outros países em virtude da situação tributária desses países. Vou citar o caso de um brasileiro, o Eduardo Saverin, que é um dos fundadores do Facebook. Ele é brasileiro, ele era cidadão norte-americano. Quando foram vendidas as ações do Facebook, ele deixou de ser cidadão norte-americano e passou a ser cidadão... brasileiro? Não, de um paraíso fiscal. De algum paraíso fiscal, não lembro qual é agora, peço desculpas porque eu não lembro qual é, exatamente por isso.
por conta de uma carga tributária menor. Então, ele já era cidadão brasileiro, cidadão norte-americano, ele optou pela cidadania norte-americana, ele já nasceu lá, salvo engano alguma coisa nesse sentido, e abriu mão da cidadania norte-americana em prol dessa cidadania, salvo engano, tailandesa, mas não tenho certeza. Bom, Acácio, olha, você falou então dessa tributação, mas isso me traz um dos enroscos aí em que está metido o presidente, ou o ministro da Economia, diferentemente do Roberto Campos, presidente do Banco Central, que me parece, por tudo que eu li, que ele está numa situação bem mais confortável do que o nosso ministro, né? E dentre os quesitos aí que colocaram o Guedes numa cama de arame, é a questão da reforma do imposto de renda, que vinha sendo tratada na Câmara e que já está lá no Senado, que ainda não votou, e que um dos pontos que tratava essa reforma era a tributação de dividendos, né? E foi considerado num momento, aliás, o próprio governo enviou esse projeto para a Câmara, para o Congresso, né? Propondo que se tributasse os dividendos das offshores, né? E isso agora o pessoal está falando, isso daí foi um jabuti que colocaram, porque na verdade eles colocaram isso para o Congresso retirar e aí limpar a barra do Paulo Guedes, que tem offshore. É isso que está sendo dito agora. É isso que... E, na ocasião, o próprio Guedes, de fato, ele falou, é muito complicado, isso daí já está complicando, vamos tirar offshore. Como se ele não tivesse offshore, como se ele não tivesse nada. E eu quero acrescentar, Acácio, o que a legislação brasileira ela diz em relação a pessoas que têm cargos públicos, se elas podem ou não ter offshore fund. Sim. Vamos lá, eu acho que são alguns pontos. Primeiro, a diferença entre a situação do Paulo Guedes e do Roberto Campos. Ambos tiveram em algum momento offshores. Só que o Roberto Campos, quando assumiu a presidência do Banco Central, ele se desligou dessa offshore. O Paulo Guedes não. Mesmo ministro da Fazenda, ele se manteve no quadro societário dessa offshore, com uma peculiaridade que torna as circunstâncias ainda mais graves. Ele, por mais que declarasse a titularidade dessa offshore no seu imposto de renda, ele não declarou as movimentações dessa offshore nesse período. Ele simplesmente disse que era dono de uma offshore, sem que ele indicasse os ganhos de capital dessa offshore, sem que ele indicasse as movimentações patrimoniais dessa offshore e assim sucessivamente. A segunda peculiaridade está relacionada, como a Rose bem ponderou, ao cargo que ele exerce. Ele é ministro da Economia, ministro da Fazenda. Toda a nossa política econômica, toda a nossa política fiscal é gerenciada por ele. E por conta desta, eu não diria num primeiro ilegalidade, mas imoralidade, surgem inúmeras suspeitas. A título de curiosidade, eu mencionei há pouco a mudança fiscal que nós fizemos e o real foi desvalorizado frente ao dólar. A offshore dele está dolarizada, o patrimônio está em dólar. Significa que neste período de 2 anos, ele teve um ganho diário de R$14 mil. E essa política econômica foi gerida por ele. Óbvio que eu não estou dizendo que ele fez isso propositadamente, mas nós constatamos ao menos uma imoralidade relacionada a isso. O segundo aspecto, o código de ética, o código de conduta dos altos funcionários da Presidência da República, entre eles os ministros de Estado. No seu artigo 5º diz que todos os funcionários do alto escalão da Presidência da República e até dos escalões mais baixos, que atuem em determinado setor,
que possa ser afetado pela atuação institucional deles, eles devem se desvincular ou da sua função pública ou dessa sua função privada. E o ministro Paulo Guedes não o fez. Ele continuou enquanto sócio dessa offshore, mesmo no período em que exercia e exerce o cargo de ministro da Economia e presidente do Conselho Monetário Nacional, que é responsável pelas decisões técnicas monetárias no nosso país. Tá difícil aí pro Paulo Guedes conseguir explicar esse enrosco, né, Cássio? Bom, já que a gente está falando de Paulo Guedes, ele foi convocado, ele e o presidente do Banco Central, ambos foram convocados a dar explicação na Câmara e também foram convocados a dar explicação, foram convidados a dar explicação no Senado. Qual é a diferença entre esses dois termos, convocados e convidados? A Câmara, que está com um grande número de deputados junto com o Bolsonaro, convocou. Quer dizer, ele terá de ir, ele não tem a opção de falar, olha, muito obrigado, eu declino o convite. Geralmente ele não faz isso, mas é uma possibilidade. Ele poderia, no caso do convite, como é o caso do Senado. Agora, então, isso mostra uma situação assim muito constrangedora para o nosso ministro da Fazenda, e inclusive ontem foi horrível, porque houve uma discussão em torno da reforma tributária no Senado, não tem nada a ver com a reforma do IR, é uma outra reforma que está lá no Senado já há alguns anos tramitando, e ele teve que sair pela porta dos fundos para não responder a questões de jornalistas, logo ele que adora falar sobre reforma fiscal, que é uma das grandes, a reforma tributária, que é um aí dos grandes projetos, acho que de todos os governos que a gente vê a partir dos anos 2000. E o cara fugindo pela porta dos fundos. Assim. Cássia, eu não sei se você poderia nos responder, mas diante de todo esse cenário que a Zezé colocou, do ministro fugindo pelas portas do fundo, de tudo que você falou em relação às offshores e essa questão da imoralidade, muita gente já está pedindo e defendendo que ele entregue o cargo. Você acha que ficou insustentável a permanência do ministro da Economia no cargo diante dessa história toda que veio à tona? Eu acho que ele vem sofrendo o que nós chamamos no popular de um processo de fritura. Uma fritura externamente, por conta de todas essas circunstâncias, e uma fritura interna. A Zezé bem mencionou. Quando nós olhamos para a base de sustentação política do governo Bolsonaro, ele tem uma situação mais confortável na Câmara em relação ao Senado. Durante todo esse período, a Câmara mostrou ser mais favorável as medidas do governo que o Senado. Por mais que boa parte dos senadores, essa renovação no Senado tenha acontecido a reboque da Operação Lava Jato, mas a verdade é que eles nunca foram bolsonaristas, eles foram lavajatistas. E mesmo o Senado, que nunca foi tão, vou usar um termo chulo, mas nunca foi tão submisso a ele, o Senado fez um convite ao ministro, para que ele, entendendo conveniente, compareça ao Senado e dê as suas explicações. Agora, a Câmara, que durante todo esse período foi mais bolsonarista, o convocou no sentido de não dar margem a uma negativa. Caso ele não compareça, ele pode ser levado de forma compulsória ou até cometer um crime de desobediência. Então, é muito provável que ele compareça à Câmara e apresente uma justificativa, ou, para não ser submetido a esse constrangimento, ele próprio deixe o cargo ou o presidente da República o demita em virtude dessas circunstâncias. Agora, é muito mais uma construção política de evitar ou não este constrangimento do que mas você sabe que, eu não sei a Zezé, mas tudo que eu li, eu não vi ainda nenhum menor sinal de que ele vai entregar o cargo
ou de que o Bolsonaro tomará uma decisão. Inclusive, os assessores estão preocupados como ele vai responder, porque ele tem o pavio curto, vamos assim dizer, né? E ele pode entrar no embate com o pessoal da Câmara, da oposição da Câmara ou do Senado. Gente, Rose, eu acho assim, o Paulo Guedes, há muito tempo ele perdeu aquele ombro largo que ele tinha, né? E deixou de ser o posto Ipiranga, o cara que tinha carta branca na economia. Há muito tempo ele já perdeu isso daí. Tanto que bandeiras que ele defendia, do tipo teto de gastos, isso daí é uma coisa que hoje a gente já pode até falar, teto de gastos, a gente vê a história dos precatórios aí, nego dando tunga na lei para ver como é que faz o negócio, né? Então, eu pergunto para o Acácio, para o Centrão, que é extremamente fisiológico, para o Centrão, que entra agora numa disputa pelas eleições e a gente sabe como são as eleições. É conveniente deixar o Paulo Guedes sangrando? Assim ele vai ser mais maleável ainda do que eles já conseguiram com que ele fosse? Eu acho que a gente tem que extrair 3 informações disso. Primeiro, por mais que o presidente da República não tenha dado nenhum indicativo até agora, seja ele relacionado à manutenção, seja ele relacionado à exoneração, nós sabemos, e esse período de 3 anos já nos mostrou que o presidente por vezes toma decisões rápidas, decisões isoladas dentro do mundo dele, independentemente dos sinais externos, independentemente da pressão da Câmara, do Senado ou até da consulta daqueles assessores mais próximos. O segundo aspecto diz respeito à desidratação do ministro Paulo Guedes ao longo do tempo. O próprio presidente, em outras oportunidades, deu indicativos que o Paulo Guedes já não era o seu posto Ipiranga, já não era o seu ministro favorito. Mas o Paulo Guedes, olhando de fora para dentro do governo, ainda é um fiador em relação ao mercado. Os políticos podem não morrer de amores por ele. Mas eu achei... Ainda é? Eu achava, Cássio... É mais pelo medo. Eu acho que é mais pelo medo, porque eu tenho a impressão que o mercado já não está mais tão confiante e apoiando o Paulo Guedes como ele estava. Eu tive a impressão que ele reduziu muito a musculatura dele em relação ao mercado. Exatamente pelo medo, o que vocês duas mencionaram. Porque o governo, com toda essa instabilidade, com toda essa insegurança, o que preocupa o mercado já não é mais a manutenção do ministro Paulo Guedes, mas quem seria o eventual substituto do ministro Paulo Guedes. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação, porque nós sabemos que a troca do ministro da Fazenda, historicamente, reverbera algumas dificuldades. Queda da moeda, queda dos números da Bolsa e uma série de outros fatores. No momento em que há nomeação de um ministro que não seja bem visto pelo mercado, um ministro que seja um outsider em termos de economia, um ministro que seja até muito mais bolsonarista do que do mercado, ele causaria um estrago no mercado, e aqui eu não estou falando em termos de interpretação do mercado, ainda maior que a manutenção do ministro Paulo Guedes. Então, ele talvez não seja o ministro dos sonhos mais, mas é melhor mantermos um ministro que não seja dos sonhos do que trazermos um pesadelo. Gente, eu ouvi a coisa mais louca que eu podia ter ouvido. E eu falei, gente, não seria possível, mas se tratando de Bolsonaro, Rogério Marinho, ministro ele é cidadania, gastão pra caramba, e aí o cara ganharia, o Bolsonaro ganharia a eleição. O que sabe o cara? Gente, só que nós... Temos que ir embora, né, pro intervalo, mas eu acho que pro Bolsonaro, o Rogério Marinho seria o melhor dos mundos, Zezé, nesse momento de eleição. Não sabe nada de economia, Santa Maria Gorete. Eu sei, mas e daí? O que importa é a eleição. Tem um dado do Rogério Marinho que pode ser um indicativo disso, infelizmente.
O Rogério Marinho pretende ser candidato ao Senado no Rio Grande do Norte. E quem briga pela mesma vaga é o Fábio Faria, genro do Silvio Santos, filho do ex-governador do Rio Grande do Norte. E este problema está sendo colocado até pela imprensa no guarda-chuva do Bolsonaro. Então ele vai ter que resolver de alguma forma, pender para um lado ou pender para o outro. Colocando o Rogério Marinho no Ministério da Fazenda, ele estaria resolvendo a questão do Senado no Rio Grande do Norte, porque ele fala, olha, você vai para o Ministério da Fazenda, ele vai para o Senado. Verdade. Bom. Olha, Cássio, Deus me livre, vamos rezar, gente. Vamos acabar o programa, porque agora a gente vai ali rezar mesmo, porque a coisa está ficando séria. Eu quero agradecer muito a Cássio, a tua presença aqui. E a gente vai se encontrar de novo, hein? Porque foi 10 essa entrevista. Um prazer. Obrigada, viu? Eu estou à disposição, sempre um prazer. Obrigada. Obrigado, um abraço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para falar sobre vacinação, gente. Isso é sério. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ali eu estava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Boas condições pelo corredor Dom Pedro, o motorista não encontra dificuldades na rodovia Dom Pedro, tem boas condições no anel viário Magalhães Teixeira, também pela Zeferino Vaz, os 2 sentidos, o motorista faz um bom caminho. Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br/saiba mais. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a riqueza pessoal de Mark Zuckerberg caiu quase 7 bilhões de dólares em poucas horas, fazendo descer um degrau na lista de pessoas mais ricas do mundo. A queda na fortuna do bilionário acompanhou as das ações do Facebook depois de denúncias de uma ex-funcionária sobre a empresa e sobre a falha que deixa fora do ar os principais produtos da companhia. Essa combinação de reveses fez investidores venderem papéis e as ações do gigante das mídias sociais, sendo que perderam cerca de 5% nesta última segunda-feira. A queda das ações fez com que a fortuna de Zuckerberg caísse para 120,9 bilhões de dólares. Ou seja, 7 bilhões praticamente não fez diferença nenhuma para ele. E o exército começou a abastecer postos de gasolina no Reino Unido em um esforço para acabar com mais uma semana de escassez, que forçou o fechamento de bombas e deixou os motoristas sem combustível. Soldados passaram por um treinamento para entregar combustível em todo o país. O governo do Reino Unido disse em um comunicado em quase 100 motoristas de caminhões-tanque seriam enviados para aliviar ainda mais a pressão sobre os postos de gasolina e resolver a escassez de motoristas de veículos pesados de mercadorias. A intervenção faz parte de uma série de medidas emergenciais anunciadas pelo governo justamente para enfrentar a crise do combustível. Também está emitindo vistos de trabalho temporários para 5 mil motoristas de caminhão.
E uma empresa da Flórida planeja levar passageiros até a borda do espaço em uma versão de alta tecnologia de um balão de ar quente, com um piloto e até 8 passageiros em uma cápsula pressurizada suspensa por um dirigível enorme. A empresa chamada Space Perspective está agora aceitando reservas em sua nave espacial Neptune para voos no início de 2024, com passagens com preços fixos na faixa única de $125 mil por pessoa. O voo de teste inaugural decolou no dia 18 de junho do Space Coast Spaceport em Tutsville, no estado da Flórida. A empresa anunciou que o voo de teste foi um marco crucial em seu caminho para levar turistas espaciais a passeios turísticos de lazer, com bar com bebidas e recursos de mídia social à mão. Medindo 213 metros de altura, a cápsula da Spaceship Neptune, ligada a um balão, terá assentos luxuosos, janelas panorâmicas de 360 graus, acesso Wi-Fi e outras comodidades. Haverá também um comandante a bordo e os passageiros não vão precisar de nenhum tipo de treinamento especializado antes da decolagem. Em sua altitude mais elevada, a nave espacial vai permitir que os passageiros vejam a curvatura da Terra, assim como as estrelas no espaço. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo: vacinação. E quem está aqui com a gente é a Valéria Corrêa de Almeida, ela é coordenadora da Vigilância e Epidemiológica. Valéria, muito bom dia para você. Bom dia, Rose, bom dia, José, bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente começou, acho que foi nessa segunda-feira ou na passada, é que eu faço tanta coisa que às vezes eu perco o rumo. Uma campanha de atualização das vacinas das crianças e dos adolescentes até 15 anos. Conta pra gente que campanha é essa, quem que está englobado e para o pessoal saber. A gente começou, né, essa campanha, uma campanha nacional, né, de atualização de carteira de vacinação de crianças e adolescentes, então de multivacinação. É uma campanha que vai ser do dia 1º ao dia 28 de outubro. Essa campanha vai ter um dia D aqui no estado de São Paulo, vai ser o dia 16 de outubro, né, que vai ser um sábado. Então, é uma campanha de incentivo e de chamamento das famílias para levarem as crianças que estão com a vacinação atrasada para que seja atualizada essa vacina, né, nas unidades básicas de saúde. É para qualquer vacina que estiver atrasada da carteira vacinal da criança. Então, é importante que os pais aproveitem esse momento, né? Se não conseguirem durante a semana, porque às vezes trabalham durante a semana, vai ter o dia 16 de outubro, que é um sábado, né? Logo depois do Dia das Crianças, né? Porque Dia das Crianças não é só para dar presente, mas é também para atualizar, lembrar dos seus filhos, lembrar de atualizar, levar a carteirinha de vacina. Leva a criança e a carteirinha de vacina. Pode ser que a criança esteja com a vacina em dia, mas o calendário vacinal agora é tão grande para a criança, são tantas vacinas, que às vezes os pais se perdem um pouco. Então, aproveitar a oportunidade do sábado, dia 16, de ir até a unidade básica e falar assim, olha, eu quero ver se não está faltando nenhuma vacina do meu filho para a faixa etária dele. Então, é essa campanha, né? Isso é importante para os pais e importante para toda a sociedade, que todo mundo esteja vacinado. Né? Bom dia, bem-vindo ao programa. Vocês começaram a fazer essa campanha e a gente tem percebido que já há alguns anos a prefeitura e todo o poder público na área da saúde tem feito quase que uma luta em glória em relação à população, para convencer a população da importância, né, da vacinação para poder se evitar doenças.
como que está Campinas na cobertura vacinal? Se vocês já conseguem identificar os motivos dessa resistência da população, se é aquele povo que é contra a vacina, ou se é um descaso mesmo, ou porque não está se vendo mais as doenças, porque geralmente o ser humano ele fica esperto quando ele vê que ele pode morrer, ele pode se adoecer, que foi o que aconteceu o ano passado, por exemplo, com a Covid. Até então, a gente nunca tinha conseguido uma cobertura tão espetacular entre os idosos de vacina como foi o ano passado. O ano passado foi rapidinho, chegava as doses no centro de saúde, já acabavam, está todo mundo lá. De gripe, né, você está falando? De gripe, sim, estou falando da vacina de gripe, isso, porque a de Covid foi esse ano. Mas mesmo a de gripe, só o fato de você já ter a Covid presente, matando um monte de gente, fez com que os idosos fossem tomar vacina, né? Dá para a gente poder entender por que as pessoas estão tão relapsas em relação à vacinação? Então, Rose, né, a gente sabe que o fato de estar havendo queda das coberturas vacinais, da rotina, ele não é um fato que ocorre por um único motivo, né? Não é só um fator que está levando a isso. A gente sabe que é multifatorial, né? E você, já bem informada, já deu umas dicas de tudo que a gente avalia, né? E quando eu falo eu estou dizendo na questão da saúde pública, né? E de quem acompanha a vacinação e conhece o comportamento das pessoas, né? As vacinas, primeiro para crianças, elas aumentaram muito o número de vacinas, né? A gente tem um calendário vacinal, uma oferta vacinal muito ampla, muito boa, muito interessante, que é oferecida pelo SUS, né? Então a gente aumentou muito o número de vacinas que as crianças devem tomar, né? Quando eu e você éramos crianças, a gente tinha 5 vacinas que a gente tinha tomado, de polio e sarampo, né? Além da vacina BCG, quando nasce. E agora não, a gente tem uma oferta vacinal muito grande. Quantas são, Valéria? Qual é essa oferta? Eu vejo aqui, peraí, Valéria, pode ir falando, que a Marina mandou 1, 2, 3. Porque, por exemplo... 11, tem 11. 11 vacinas. São 3, tríplice viral são 3, tríplice bacteriana são 3, hemófilos, pneumococo, ninivo, HPV, BCG, né? Então, a gente tem uma quantidade de vacina, hepatite B, a gente tem uma quantidade de vacina, hepatite A, lembrei agora também, a gente tem uma quantidade de vacina que ampliou muito, né? Rotavírus, lembrei também agora. Então, os pais, realmente, eles ficam numa oferta muito grande de vacinas, com muitos intervalos que eles têm que seguir. Os calendários são ajustados para otimizar a menor número de idas ao centro de saúde. Mas um pai que tem 2 ou 3 filhos, ele realmente acaba... Quando são gêmeos, ainda é fácil ter tudo na mesma data, né? Mas quando você tem diferença de 1 ano e meio, 2 anos entre cada um, os pais ficam realmente perdidos. Precisam de um auxílio de profissional de saúde para ajudá-los a lembrar e orientar. Então, eu gostaria de dizer que a complexidade aumentou muito. Então, para entender e não se perder, aumentou muito. A outra coisa que também a gente sabe que tem dificuldade muito, né, é essa vida que as pessoas têm agora, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm um emprego, o pai e a mãe trabalham, né? Então, você deixa o filho na escola, quando pega da escola, o centro de saúde já fechou. Então, por isso que a estratégia de fazer campanhas em sábados, né, que são fora dos horários comerciais das escolas, dos trabalhos do pai, tudo, isso ajuda muito a tentar aumentar a cobertura vacinal. Então, a gente sabe que o ritmo da cidade moderna, ele é um ritmo que não contribui muito para a vacinação, a imunização dessas crianças. Doutora Valéria, Valéria, um pouco do movimento não, pode continuar. Um pouco do movimento anti-vacina, que no Brasil ele não tem um impacto tão significativo, né?
quanto teve nos outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, e alguns países da Europa, que são líderes, assim, no movimento de vacina. O Brasil tem consolidado muito um programa nacional de imunização robusto, que é gratuito, então isso facilita que o movimento anti-vacina não seja tão forte no Brasil, mas a gente tem um pouco. E isso que você falou, Rose, é um aspecto bastante importante, né? A gente não sente aquilo que a gente não vê, né? Então, a gente não consegue imaginar, as pessoas hoje que são pais de crianças, não viram crianças com poliomielite, né? Sequeladas da poliomielite. Então, não entende qual é a importância de vacinar agora, já que a doença teoricamente não existe. A doença está eliminada, mas a doença está eliminada justamente porque a população está vacinada, não tem como a doença entrar. Só que no momento que você abaixa a guarda e você deixa que as pessoas estejam suscetíveis, essas doenças podem entrar, né? Afinal, a gente se preocupa com regiões que têm pólio, né? A gente sabe, o Oriente Médio tem casos de pólio, né? A situação agora do Afeganistão, a gente se preocupa com muita gente que está querendo migrar, que vai ter campo de concentração, como que vai ficar a estrutura de saúde lá, se vai conter doenças ou se vai ser um foco de doenças. As doenças surgem onde tem pessoas que estejam suscetíveis, né? Então, Valéria. por exemplo, tiver baixa cobertura de sarampo ou de pólio no Brasil, a gente abre um flanco, né? A gente está abrindo a guarda para que esses vírus sejam introduzidos. Outro dia eu estou com medo de ter falado uma besteira aqui, então eu quero já te perguntar. Aí, a gente estava falando sobre essa questão da vacinação, né? E, assim, a forma de transmissão dessas doenças. E aí eu coloquei, olha, num país como o nosso, onde falta saneamento básico, quer dizer, a chance de você ter transmissão de vários tipos dessas doenças preveníveis com vacinas, ela é muito maior. É isso, elas são transmissíveis, por exemplo, por esgoto, por água não tratada, são. Isso daí é um agravante? Então, hepatite A é transmissível por questões de esgoto e água mais mal tratada. Ela pode ser, a falta de saneamento básico é um veículo de transmissão para hepatite A, rotavírus, né, poliomielite. Então, essas doenças, elas são, como elas são transmissíveis com contaminação oral, fecal, a gente sabe que são vacinas, são doenças que são transmissíveis por essa forma. Então, cidades no Brasil que têm uma baixa cobertura de esgoto, né, de água tratada, elas são grandes esgotações. É metade do Brasil, né, Valéria? Mas, por exemplo, Campinas, né? A gente tem uma boa rede de esgoto, mas a gente tem bolsões também, né? Onde a gente tem bolsões, onde a rede de esgoto não está 100%, você tem o risco dessa transmissão. Então, mesmo em cidades que são cidades mais urbanas, né? Que são as capitais, as regiões metropolitanas, ainda que a maioria não tenha, a gente tem os bolsões. E esses bolsões, eles vão oferecer um risco porque, mesmo para quem é imunizado, porque não é 100% das pessoas que tomam vacina que a vacina funciona, né? Então, por exemplo, na vacina de sarampo, de cada 100 que tomam, 2 a vacina não vai funcionar. Se todos estiverem imunizados, é só 2% que não vão ter chance de pegar. Mas se você tem 10% que não se imunizam, então a probabilidade aumenta, inclusive para aquele que vacinou, porque ele não respondeu à vacina. Tá? Então, a estratégia de vacinação é individual, protege eu, protege meu filho, né? Mas se meu filho for aquele que geneticamente não responde à vacina, o amiguinho dele que não vacinou é uma porta de entrada para ele. Doutora Valéria, eu não sei se a prefeitura já fez esse estudo. Vocês fizeram algum mapeamento para observar quais são as regiões de Campinas que não aderem à vacinação, ou não? Vocês não têm essa percepção? Ou a região ou é homogêneo? É um pouco homogêneo, não tem muita
heterogeneidade disso, né? A gente sabe que algumas populações mais vulneráveis, assim, que são crianças, e daí é vulnerável em tudo, né? São crianças, às vezes, que os pais não acompanham adequadamente tudo isso, elas acabam sendo um pouco mais prejudicadas, né? Mas a gente trabalha com coberturas por região, né? Campinas é dividido em 5 distritos de saúde, né? Dentro desses distritos de saúde, a gente tem os centros de saúde, que são territórios, né? São unidades de atendimento, mas eles são responsáveis por um território. Cada um desses 67 centros de saúde, eles têm a cobertura vacinal das suas crianças, né? E a gente pede para eles fazerem busca ativa das crianças, né? No entanto que agora, essa semana, a gente pediu que eles trabalhassem, né, com os faltosos de vacinas, né? Trabalhasse apenas com a demanda espontânea, mas que eles fossem atrás daquelas crianças que estão no registro dos sistemas com dose atrasada, né? Mas a gente tem bastante heterogeneidade, ainda mais agora, nesse momento, porque a gente tem um agravante, né? Agora, essa campanha, ela vem no esteio da campanha de Covid para tentar um pouco fazer um chamamento, porque as pessoas se engajaram tanto na campanha de Covid, inclusive os adolescentes, né? Mas é para fazer um chamamento para as pessoas tentarem falar assim, olha, não é só Covid, tem vacina, tem as outras vacinas também. Porque a pandemia impactou também na questão da cobertura. Muitos pais ou esqueceram, ou muitos pais não quiseram sair para levar as crianças e acabou atrasando as doses, né? Todas as doses de vacina não é igual ao remédio, tá? Não tem problema atrasar, remédio a gente não pode atrasar, mas dose de vacina não tem problema fazer um atraso, tá? Porque a gente atualiza, a gente toma outra dose, aquela dose vai estimular o nosso sistema imunológico a lembrar daquela primeira que tomou. Então não há problema atrasar. Então o pai não precisa também ficar pensando assim, nossa, eu já perdi, agora já tô. Não é. Vacina vale a pena e deve ser tomada mesmo que atrasada. Isso é importante. Acho que muita gente até fica com vergonha e fala, eu vou chegar lá, vão ver que eu tô atrasada, ai, não vou levar. Larga a mão disso, gente. Tem que ir. Falar que não vai dar, não é nada disso. Vacina é o contrário de remédio. Inclusive, é melhor a gente fazer atrasada do que adiantar a vacina, tá? Vacina, a gente não se adianta. Todas as doses de vacina, quando a gente adianta o intervalo recomendado, correm o risco de não funcionar, tá? Então, é preferível numa vacina, até que a gente administre atrasado, isso eu estou falando também para a Covid, né, que as pessoas ficam achando pode adiantar aquela que tem estudo que mostra que adiantar funciona. Igual a gente sabe que para a Pfizer de Covid, adiantar vale a pena, fazer em 8 semanas sem mesmo efeito de 12, né? Mas para outras vacinas, não. Tá certo. Nós estamos ouvindo a doutora Valéria Correia de Almeida, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Eu tenho 2 perguntas para fazer para a senhora, na verdade eu tenho 3. Eu vou fazer 2, depois eu volto a fazer a outra. Uma delas é o seguinte, eu me lembro quando foi incluso aquela vacinação para adolescentes do HPV e que houve assim, uma discussão dizendo que a saúde queria introduzir, antecipar a iniciação sexual dos adolescentes. Sexualizar a criança. Isso ainda se mantém ou acabou essa história e está todo mundo vacinando? E a outra, deixa eu já passar para a senhora, porque aí se você já fala, é o seguinte, a Hilda, que é a nossa ouvinte, ela disse que as 2 primeiras doses da vacina que ela tomou foi a Coronavac. E a dose de reforços também foi a Coronavac. Ela falou assim, está correto, porque eu ouvi dizer que o reforço tinha que ser de outro fabricante. E aí eu pergunto para a senhora se isso está correto ou se foi um erro. Eu também tinha ouvido que era de um outro fabricante, a terceira dose.
acho que a Valéria caiu. Eu também tô achando, você ficou falando muito. Olha só. Aí ela desistiu, falou, não vou falar mais com a Rose, na não. verdade, ela Daqui a pouco ela me chama aqui, pessoal, e eu derrubo a Rose e boto ela pra falar, tá? Mas é interessante isso da gente colocar que a vacina atrasada não tem problema, porque eu já ouvi pessoas dizendo isso, Rose, não, tá atrasado, já atrasei mesmo, agora não tem mais jeito. Isso é uma coisa que não tá claro, eu acho, para os pais e para todo mundo. Bom, não sei o que o Lucas vai dizer para a gente daqui a pouco. Será que ela caiu mesmo, a Regina? Será que a gente vai para o intervalo? Não, eu vou falar com ela. Eu tô aqui meio... Vamos pro intervalo e ela volta, é melhor. Tá bem. Lucas, então vamos pro intervalo rapidinho e a gente volta já já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Tem pontos pela Orozimbo Maia, onde o motorista reduz um pouco a velocidade por conta de obras. A passagem pela Avenida Brasil não apresenta dificuldades. O acesso a Senador Saraiva e a Senador Saraiva até o terminal Miguel Vicente Cury, o motorista faz um bom caminho. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Cidadania notificou 627 mil pessoas a devolver os recursos recebidos por meio do auxílio emergencial. As mensagens de celular tipo SMS foram enviadas pelos números 28041 ou 28042. Qualquer SMS enviado de números diferentes desses, com este intuito, deve ser desconsiderado, alertou o Ministério. De acordo com a pasta, as mensagens são para trabalhadores que receberam recursos de forma indevida. As mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm o registro do CPF do beneficiário ou UNIS, no caso do público do Bolsa Família, e o link para fazer a regularização da situação, sempre iniciado com gov.br. Todos os que receberem a mensagem de texto relativos aos DARFs em aberto deverão efetuar o pagamento ou acessar o endereço eletrônico para denunciar fraude ou informar divergência de valores. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e olha, a Valéria, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, conseguiu voltar aqui com a gente e vai continuar a esclarecer dúvidas acerca de vacinação. Obrigada por ter voltado, Valéria. Eu vou refazer as perguntas quando ela caiu. A primeira é de quando começou a imunizar os adolescentes com a vacina HPV.
havia assim muita resistência de alguns pais e de religiosos dizendo que a saúde estava antecipando a entrada, a sexualidade, né, ou a entrada de uma vida sexual ativa dos adolescentes por conta da vacina. Essa é a primeira pergunta. Uma outra é de uma ouvinte nossa, que ela tomou 2 doses da Coronavac e ela foi tomar a dose de reforço e aplicaram a Coronavac. E, na verdade, ela pergunta, porque ela diz, olha, Pfizer, mas que me aplicaram. Isso tem algum problema? E aí eu gostaria que a senhora esclarecesse para a nossa ouvinte, a Hilda, que está nos ouvindo agora. Tá. Então, primeiro, sobre a vacina de HPV. Realmente, no começo, a gente teve muito problema com a vacina de HPV. Primeiro, até porque quando começou, a gente teve um fato, uma vacinação em Bertioga, de 3 adolescentes que disseram ter passado mal com a vacina de HPV, e isso repercutiu muito mal na época. Foi uma grande pena, porque ela é uma vacina super importante, né? Em relação à sexualidade, a gente vinha bastante essa queixa antes. Eu não tenho ouvido mais muito isso, Rose, mas assim, eu acho que a gente tem falado bastante, já falei várias vezes sobre esse assunto, né? A vacina de HPV é feita neste momento da vida dos adolescentes por 2 motivos. Tem estudos que mostraram que vacinar nesta faixa etária produz níveis de anticorpos muito mais altos na vida adulta do que se você vacinar, por exemplo, com 20 anos. Quando você vacina com 20 anos, a produção de anticorpo é menor. Então, a probabilidade de proteção é menor. Então, a resposta vacinal mais adequada é quando você faz nessa faixa etária, tá? Isso é o primeiro motivo. E o segundo motivo, que é uma vacina que ela deve ser aplicada antes da pessoa entrar em contato com o vírus, né? Não é porque eu estou aplicando a vacina hoje, é porque minha filha já vai ter relação sexual amanhã. Não é isso. Essa vacina, ela tem um efeito para toda a vida, né? Ela é aplicada antes de você entrar em contato com o vírus, do mesmo jeito que a gente aplica a vacina de febre amarela antes de entrar em contato com o vírus, né? A gente agora vacina todo mundo de febre amarela, não precisa ir entrar na mata para vacinar de febre amarela, né? A gente vacina bebezinho de febre amarela. A gente vai levar o bebezinho na mata que tem febre amarela? Não vai. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção que essa vacina, ela é feita agora, mas é um efeito para toda a vida. E é importantíssima, porque ela protege contra o câncer de colo de útero em mulheres, ela protege contra o câncer de pênis em homens, ela protege contra o câncer do canal anal, tanto em homens como mulheres que pratiquem sexo anal receptivo. Então, é muito importante as pessoas pensarem no futuro. Quando eu estou me vacinando quando criança, eu estou protegendo para várias vacinas para toda a vida. A hepatite B, ninguém fala, todo mundo dá a vacina de hepatite B no bebezinho, mas a vacina de hepatite B, a transmissão da hepatite B é predominantemente via sexual também, né? Eu acho que, na verdade, tudo isso surge porque quando é adolescente, quando a criança tem 11 anos, 9 anos e tem que tomar vacina, o pai tem que explicar, ou a mãe tem que explicar, e talvez os pais não estejam preparados para fazer a explicação que as crianças vão fazer sobre essa vacina. Mas é o momento que as crianças estão na fase de começar a entender isso, né? Entender que a vacina é importante para a proteção para o resto da vida, que não vai ser agora, ela vai proteger no futuro, igual a vacina de hepatite B também. Em relação à Coronavac? Isso. A Coronavac. Então, isso é uma divergência do Estado de São Paulo com o Ministério da Saúde, que já foi discutido amplamente, né, nas reuniões do Estado entre a comissão bipartite, né, que a gente fala que é o Estado e os municípios, porque o Ministério de São Paulo, o Ministério de São Paulo foi ótimo, né? O Ministério da Saúde recomendou fazer a D3, a terceira dose, a dose adicional, em idosos com Pfizer. No entanto, quem nos envia vacina é o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo enviou para toda a região, né, Coronavac.
para fazer dose adicional. Então, o que nós temos para fazer de dose adicional é Coronavac. Em algumas, a gente recebeu aproximadamente assim, deixa eu só lembrar, 15 mil doses de Coronavac e 2.500 de Pfizer para fazer acima de 60 anos. Então, infelizmente, isso significa... a gente fica meio refém do que a gente recebe. Eu acho que a pergunta... A Coronavac vai funcionar. É isso que eu ia perguntar. Agora, a Coronavac vai funcionar, ela vai fazer um reforço vacinal, mas a gente vai ter que avaliar o resultado dessas pessoas que estão tomando a terceira dose, né, com Coronavac, porque provavelmente talvez essas pessoas tenham que tomar uma outra dose em breve também, né? Talvez na próxima campanha do próximo ano, talvez essas pessoas precisem ser imunizadas. Mas ela funciona, viu, Rose? Só que a informação em si, eu contei o bastidor político, né? Mas assim, a informação em si, ela funciona sim, só que a gente acha que vai ter que, provavelmente, a gente vai esperar dados, mas talvez tenha que tomar uma outra dose em breve. Tá, doutora Valéria, hoje vocês publicaram um decreto em que vocês estão acabando com aquela decisão que vocês tinham de mandar para o final da fila quem se recusava a tomar a vacina. Por que essa decisão? A fila já está no final, né? A fila já está no final, então a gente não tem mais por que ficar fazendo isso, né? A gente já está com mais de 90% da população que tomou a primeira dose da vacina, né? Então a gente já atingiu a meta, lembrando que a meta que o Ministério está considerando como meta da campanha de Covid é 90% da população imunizada. Né? Com as 2 doses, é claro. Né? A gente já tem 90% com a primeira, então a gente entende que quem já tomou a primeira vai tomar a segunda do mesmo imunizante, exceto se houver algum problema na entrega das doses. Então, e a gente revogou, quem for vacinar, pode vacinar, a gente está com a agenda aberta para vacinação com primeira dose, né? E quem puder vacinar, vacinar. Se a pessoa chegar lá e a vacina disponível não é o que ela quer tomar, ela pode ir embora, mas não vai ser cancelado o agendamento dela. Ela pode cancelar de novo para outro dia, tá bom? Tá. Agora, só para perguntar, José. Para a primeira dose é só Coronavac. Valéria, eu estou voltando às outras vacinas. Além do sarampo, além do sarampo, quais outras doenças já começam a dar as caras por falta de vacinação, se é que começaram? E a outra coisa é se a carteirinha ainda é demandada em uma série de situações. Por exemplo, para ser registrada, eu tive que apresentar a carteira dos meus filhos. Registrada onde? No emprego. Ah, tá. Então, vamos lá. Você perguntou de sarampo. A gente ainda não teve no município de Campinas, porque se a gente tivesse, já estaria tudo perdido. A campanha de vacinação, a gente não teve sarampo ainda, a gente não está tendo evidência disso. A campanha de vacinação é justamente para isso. Ela é um trabalho de prevenção, né? Porque a gente faz um diagnóstico de que a base do prédio está rachada. Então, a gente precisa arrumar isso antes que o prédio caia. Então, a campanha é esse o nosso objetivo. A gente ainda não viu, não está tendo impacto de aumento, né? Mas a gente sabe que a gente está com uma pilastra do prédio rachada. Se a gente não consertar essa pilastra do prédio, o prédio vai cair. Então, por isso que a campanha tem que ser feita agora, porque senão ela pode vir repercutir mais para frente. É uma medida de prevenção, né? Vacinação é a medida de prevenção de maior impacto na saúde da população. Isso não há dúvida nenhuma. Saneamento básico e vacinação tem um impacto altíssimo na morbidade e na mortalidade das pessoas, né? Não há quem conteste mais isso, né? Quer dizer, até há, mas é pequena o número de pessoas que contestam isso, porque o benefício é bem visto.
Então, a gente precisa trabalhar com prevenção. Você perguntou isso, né? Se já teve alguma, você fez outra pergunta? E perguntei da carteira, se ainda é exigida a carteirinha. Eu acho que é muito importante. A carteirinha de vacinação, ela mostra o quanto você está protegendo seus filhos, né? Então, quanto individualmente você cuida do seu filho, né? E mostra também uma questão de cidadania, porque vacinar é uma questão de cidadania, né? Todo mundo estar imunizado. Se você quer viver em sociedade, você tem que garantir que todos estejam protegidos de forma igual, porque é igual, por que você não vai beber ou dirigir? Não é só por causa de você mesmo, porque você bate no outro, né? Você não pode beber porque você bate numa outra pessoa, você se acidenta no carro e não vai ser só você o prejudicado. Se fosse só você o prejudicado, você podia beber à vontade, mas você prejudica outros, né? Então, a tendência, eu acho que a imunização é uma questão de cidadania. É lógico que não existe uma grande lei falando, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação, né? Por exemplo, as escolas, elas têm que solicitarem a carteira de vacinação de todo mundo, e se essas crianças estiverem com a carteira de vacinação incompleta, elas têm que encaminhar para o conselho tutelar, porque significa que essa criança não está sendo cuidada. Não é uma obrigação, é uma recomendação para a gente ver o que está acontecendo, né? Por que a pessoa não vacinou seus filhos? A gente espera que não tenha vacinado por uma questão, sei lá, pessoal, no momento, transitório, que se recupere, né? Que não seja uma convicção. Porque se for uma convicção, a gente tenta convencer essas pessoas a vacinarem, né? Doutora Valéria, nós vamos te liberar, mas eu tenho ainda uma última pergunta. Ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, ele anunciou que vai abolir o uso da máscara de proteção contra a Covid. São Paulo também estuda, viu? São Paulo, isso, é isso que eu vou chegar. E hoje, nós já vimos na mídia São Paulo colocando no comitê essa possibilidade de abolir. Eu quero saber da senhora, como epidemiologista, como que a senhora vê a retirada das máscaras, mesmo quando com a vacinação, porque São Paulo, por exemplo, eles estão dizendo que com 90% da população vacinada com as 2 doses, não usaria mais a máscara. Mas nós temos estudos que apontam que o controle do vírus só foi possível por conta da vacinação e das máscaras, né? Como que a senhora vê essa possibilidade de liberar a população de não usar mais as máscaras? Então, Rose, acho que o controle um pouco da pandemia é sempre multifatorial, né? A vacina, eu não sei se você já viu aquela figura do queijo furadinho, tem várias camadas do queijo furadinho, né? É o distanciamento físico, é o uso de proteção, né? É evitar aglomeração, contato físico, vacinação. Então, a gente tem várias camadas, né? Para diminuir a transmissão do vírus. O que ocorre, na verdade, eu vejo as pessoas numa ansiedade muito grande ao voltar o que era o normal, né? Normal antes da pandemia. Uma ansiedade que chega a beirar, às vezes, um pouco a imprudência, né? Então, eu pessoalmente, né, analisando a situação, eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. A tendência que todo mundo quer é que seja abolido o uso de máscaras. Todo mundo está incomodado, não aguenta mais. Mas eu não vejo um ônus tão grande a gente aguardar um pouco, aguardar os resultados de imunização do maior número de pessoas possíveis. Depois que imunizou, ver como que está o comportamento do vírus na população e depois disso avaliar a suspensão de uso de máscaras, né? A gente tem que lembrar que o uso de máscara não é uma proteção individual para a pessoa. O uso de máscara é uma proteção coletiva. Quando eu uso a máscara, eu não estou protegendo a mim, eu estou protegendo de expelir perdigotos para outras pessoas, eu estou protegendo o outro, né? Ele é um equipamento de proteção coletiva, não é individual. Então, por exemplo, assim, se eu, Valéria, for num lugar onde estiver todo mundo sem máscara e tiver uma proximidade física muito grande entre essas pessoas, eu não vou, mesmo eu sendo imunizada, porque vai haver um risco,
né? Então, assim, eu não iria, por enquanto. Eu esperaria a gente ter bastante diminuição dos casos positivos, né? Todo mundo vacinado, eu avaliaria com mais parcimônia. Eu não teria tanta impaciência e eu esperaria, eu aguardaria. Mas existe uma pressão muito grande, né, da população, né? É uma pressão que extrapola, né, todos os ambientes, todas as pessoas, né? Querer voltar ao normal. Eu acho que a gente vai voltar, mas o normal não será tão normal assim. O Covid não vai deixar de existir. A gente tem que pensar isso. Não vai deixar de existir, tá? Sabe o que eu espero agora? Antes eu queria vacina, né? Agora eu espero um remédio. Pegou Covid, toma isso que sara. É isso que eu quero na minha vida agora. A tendência é isso. A gente tem que traçar um paralelo bem parecido com o H1N1, né? Se vocês lembrarem como foi a pandemia de 2009, de H1N1, né? A gente primeiro até tinha um remédio, né? Foi o primeiro remédio, depois veio o H1N1. Mas a gente tem que ter parcimônia. O Covid veio para ficar, né? Eu falo assim que eu tô feliz com a Delta, as pessoas não entendem por quê, mas a Delta, se a gente tiver Delta, tá tranquilo. É muito melhor a gente ter Delta do que a gente ter a P1, nossa, nossa, estrago, é uma doença muito mais agressiva. E a Delta é uma adaptação do vírus, e todos os vírus querem se adaptar para ficarem equilibrados com os seres humanos. Eles querem ter capacidade na população de se reproduzir muito, mas eles não querem matar o hospedeiro, né? Mas a gente vai ter ainda casos de Covid, e a gente vai ter pessoas que vão responder mal à vacina, mesmo que eles tomem 3 ou 4. Porque é isso que a gente vê também com a influenza. E a gente vai ter pessoas que, quando infectadas pelo Covid, elas vão adoecer mais, né? É lógico que a vacina vai atenuar bastante tudo isso que a gente viu nos últimos meses, que foi uma tristeza enorme. Mas o Covid veio e não vai embora, né? A Covid, desculpa. O vírus veio e vai ficar. Então, eu acho que a gente tem que pensar, vamos com calma, vamos com cuidado. Será que é o momento de tirar a máscara? Vai existir esse momento, mas vamos avaliar os dados, vamos ver depois que os idosos todos tomarem a D3, né, a dose de reforço, a dose adicional. Vamos ver como vai ser o comportamento do vírus, para daí a gente tomar uma medida dessa. Ok, Valéria. Nossa, a gente alugou hoje. Eu quero te agradecer. Ajudar a esclarecer as pessoas e a gente chegar. Eu acho que o importante é todo mundo estar saudável, bem, vivo, né? E a gente dá trabalho, demora, todo mundo está cansado, né? Mas a gente vai chegar ao momento que a gente vai recuperar perto do que foi o normal antes da pandemia. Mas achar que vai desaparecer Covid só se aparecer um outro vírus para competir com ele e ser mais poderoso que ele. Ave Maria. Não, deixa ele. Então eu espero que não aconteça, tá bom? Valéria, um abração para você. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Vocês estão à disposição, tá bom? Obrigadão. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Rose, mas você viu? O governo do estado de São Paulo não ouvi falando nada ainda de tirar a máscara, não ouvi, só ouvi a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro. O que você tá com essa cara assim de alegrinha? Você tá lendo alguma coisa interessante aí? Eu tô com os ouvintes Tem aqui. participação, então vai lá, porque hoje a gente não pode ser que não cumpra. Vai. Bom, o Xandão, ele diz assim, dólar alto só é bom para um tipo de gente. Adivinhem qual? Offshore de Guedes. A offshore do Guedes ilustra fielmente a hipocrisia bolsonarista. E aí, o Tandy Negrão. Esperto é o Paulo Guedes, que abriu um offshore. Não ia deixar seu dinheiro num país onde o ministro da Fazenda é o Paulo Guedes. Ai, eu dou risada com mais ou menos isso, porque os caras vão para offshore para proteger o dinheiro deles. Então, mas é isso que ele fez, ele foi para offshore. Exato, ele está se protegendo dele, do Bolsonaro. Ele disse que foi na época da Dilma, mas de qualquer forma deixou lá, né? Então... Olha, a Carmen, ela diz assim, eu acho um risco liberar o uso da máscara agora, só faria isso depois do carnaval.
O Edivalmir, ele diz, gente, quem vai resolver isso é o mercado, da história das garagens. A confusão está instalada e eu não entendo o motivo, pois o mercado é quem vai decidir se compra um imóvel com garagem ou sem garagem. Eu não acho que é o mercado. Eu vou terminar e você termina. Mas deixar o carro na rua, ora, o que tem disso de problema? Se ele estacionar irregular, será multado. Qual é o problema? Se o prefeito fez essa proposta, entendo que alguém falou nos ouvidos dele que há necessidade. Meu Deus, como é mimimi, como o mimimi está acabando com o nosso país. Edivalmir não é mimimi, mas fala, Zezé. Bom, Edivalmir, em primeiro lugar, não, a rua não é estacionamento. Se todo mundo compra e resolve estacionar na rua, o problema de circulação que a gente vai ter é enorme. As nossas ruas, elas já são estreitas. Então, eu não vou discutir. Se você não consegue ver isso, que é um problema urbanístico grave, não vou discutir. E eu acho que as pessoas, quem olhar aquele empreendimento e puder comprar, ela vai comprar independentemente de não ter garagem. E vai deixar o carro na rua, sim. E aí vai ser um outro problema para... igual o João Verde disse ontem. Aí tem que melhorar a fiscalização. Em quanta coisa já é necessário melhorar a fiscalização e nunca foi melhorado, porque o poder público ele não tem sequer cacife para fiscalizar qualquer coisa. A outra questão é que fala, em São Paulo já tem isso aí, tem para rico. Em São Paulo tem bairros que você pode não usar, não tem garagem. Rico, porque o rico em São Paulo, ele pode pagar um estacionamento, ele tem motorista, o carro fica no motorista, então é tipo Itaim Bibi, sabe, nos lugares em que moram ricos. Agora, no centro de Campinas, eu acho isso um problemaço, pelo amor de Deus. Mas é o que a Rose falou, vamos ver daqui a alguns anos, né? Porque primeiro a roda tem que começar a girar para a gente ver os furos dela. Vamos lá, Rose? Então, bora, né, gente? Gente, até amanhã. E aí, 10 horas. 10 horas da manhã para continuarmos debatendo os assuntos. Mas hoje eu achei que foi muito interessante. Eu acho que foram 2 entrevistas longas, mas que precisávamos ouvir a opinião dos especialistas, né? A primeira é o que está pegando, e a segunda da vacina, que precisamos vacinar, gente. Não vamos deixar de vacinar. Beijos para todo mundo, Rose. Beijo, até amanhã, pessoal. Amanhã às 10 aqui, hein? Beijo. Tchau.